E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E vamos ler relato. Vamos ler relato. Que tem aqui, ó. Hoje, o relato de hoje, o transporte de obsessores. Eu fico pensando num busão, assim, cheio de obsessor chegando pra obsidiar. Oh, chegou o ônibus de obsessores, aquela lotação. Não, é isso que vem na minha cabeça, o transporte de obsessores. Ai, é um busão de obsessores. Não, mas olha, sem brincadeira, eu não li o relato, vamos ler agora. O transporte de obsessores. É um relato longo, mas não é longo. Sem música. Vamos por música, porque sem música é muito chato. Tá muito baixinho, não? Será que agora tá muito alto? Bom, se estiver muito alto, vocês reclamem, tá? Então o relato ele não é longo, tá? Ele é longuinho. E vamos lá, depois a gente vai contando outros relatos. O transporte de obsessores é uma moça e disse, ó, aconteceu no dia 1º de outubro, viu? Foi agora. Olá, Ana, olá, assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 28 anos e moro no interior de São Paulo. O relato que vou contar será longo, bem longo. Mas eu espero que você leia, Ana. Quero que os assombrados entendam como agem as forças sobrenaturais e o que nós, encarnados, podemos fazer em relação a elas. É muito importante que saibamos nos proteger e que, acima de tudo, tenhamos fé. Esse relato envolve uma parte da minha família e ainda está acontecendo. As pessoas mais afetadas estão em tratamento espiritual e daqui a algum tempo tenho certeza que voltarei com notícias boas sobre elas. Pode ler tranquila, Ana, os nomes serão alterados. Como eu já expliquei no relato Mensagem Especial que você leu ao vivo, muito obrigada, fiquei muito contente. Os meus pais e eu somos espíritas umbandistas e fazemos os trabalhos e giras das linhas da Umbanda aqui em casa. A gira é uma preparação para os médiuns de incorporação e os trabalhos são para atender quem está com alguma enfermidade ou precisa de alguma ajuda espiritual, além de passes energizantes e longas prosas com os guias. Temos cerca de 8 pessoas que vêm até aqui, além de mim e dos meus pais. Todos vêm para a gira. Um deles é o meu primo Rick, e a minha tia Nice, que também é tia dele. Nice tem 3 filhos, a mais velha Sara, a do meio Evelyn e o caçula Mateus. O relato envolve principalmente a tia Nice e a minha prima Evelyn. Evelyn tem 25 anos, é uma jovem muito bonita e querida por todos, mas ela tem alguns problemas psicológicos, que eu não saberei te dizer ao certo, Ana, mas ela toma Gardenal. Ela também tem mediunidade, porém tem muito medo e não frequentava as nossas giras, apenas quando se sentia muito carregada. Do contrário, não aparecia em casa. Tudo começou no início desse ano de 2018, quando a Evelyn decidiu terminar um namoro de mais de 5 anos com Carlos. A minha tia Nice ficou maluca, pois Carlos era quem ajudava ela a sustentar a casa. As minhas primas não trabalhavam e elas haviam acabado de trocar a casa simples, porém delas, paga, para morar em uma casa maior onde teriam que pagar as parcelas, que não são muito baratas. A tia Nice ficou desesperada, pois Evelyn não queria saber de trabalhar. Ela sempre foi sustentada pela mãe e pelo namorado, e na hora que a coisa apertou com o fim do namoro, ela não quis nem saber. Enfim, Ana, foi uma briga absurda. Tia Nice brigava com ela todo dia e ela começou a sair,
Ia para casa de amigas, passava a noite fora e pior, se drogava e ingeria álcool, junto com os remédios. Um dia minha tia Nice foi buscá-la na casa de uma dessas amigas e o meu primo Rick estava lá com ela. Foi uma briga só, Ana. Nice o acusava de embebedar a Evelyn, de dar drogas a ela, mas ele não fazia isso. Estava lá justamente para evitar que ela fizesse isso. Mas a tia Nice, no ápice do nervosismo, acabou o ofendendo das piores coisas possíveis. Rick é homossexual e ela cutucou isso com xingamentos horríveis, Ana. Foi muito triste. Sei de tudo isso, pois como eu não estava junto, ambas as partes me contaram o ocorrido. Bom, depois desse dia, Rick e Nice não se falavam mais. E Evelyn começou a dar mais trabalho para Nice, com bebedeiras e crises de convulsão. Deixa eu só relembrar quem é o Rick. Ah, tá. O Rick não é filho dela. É sobrinho dela. Tá. Ah, entendi. O Rick é sobrinho. Então, era primo da Evelyn. Então, a Evelyn começou a dar mais trabalho para Nice com bebedeiras e crises de convulsão. Por conta da briga, a tia Nice parou de frequentar a gira, Ana. Foi aí que tudo de pior começou a acontecer. Com Evelyn dando trabalho e Nice não querendo vir aqui por causa do Rick, ela recorreu a lugares não muito bons e começou a fazer uma misturança de coisa. Ora ia numa benzedeira farsante que tem aqui na cidade, ora em igrejas católicas, ora em igrejas evangélicas. Aqui, Ana, eu quero deixar claro que eu não estou criticando e nem desacreditando de nenhuma igreja ou religião. Mas quando você toma uma decisão, tem que se manter firme e com fé, seja ela qual for. E a minha tia estava agindo por desespero, procurava uma salvação, mas não acreditava em nenhuma delas. Bom, a tia Nice passou meses afastada da minha casa e de todo o resto da família. Não falava com ninguém e sofria vendo a Evelyn definhar cada vez mais. Foi aí que a minha mãe decidiu ir na casa da tia Nice, porque elas são irmãs. Quando a minha mãe chegou, Ana, havia muita bagunça. A casa estava cheia de cobertas espalhadas pelos cantos da casa. Elas têm uns 5 cachorros e tinha roupa de cachorro com roupa de gente pela casa toda. Enfim, uma zona. A minha mãe conversou com a Nice, que não aguentando mais, desabou a chorar e contou tudo o que vinha acontecendo nos últimos 4 meses e que se afastou. E contou do trabalho que a Evelyn estava dando, da falta de dinheiro, das festas que a minha prima Sara dava e enchia a casa de pessoas quase todo final de semana, e das brigas diárias de Evelyn, Sara e Mateus por besteiras. A minha mãe, que é médium de incorporação e também de transporte, médium de transporte, Ana, é capaz de absorver energias e até incorporar espíritos para que eles sejam levados para os lugares certos. Existem médiums como a minha mãe que podem fazer esse transporte desincorporados de seus guias. E existem alguns médiums que só fazem o transporte incorporados, pois é o guia que tem o dom do transporte. E o transporte é feito somente nos terreiros, com a presença de pelo menos um médium incorporado. Ok. Então, a minha mãe, que é médium de incorporação e também de transporte, decidiu ajudar a minha tia, fazendo uma defumação na casa e dando passes energéticos nos moradores da casa, inclusive nos animais, que estavam muito assustados e ariscos. Evelyn não quis o passe. Estava transtornada por causa do remédio. Ligou para um tio dela e disse que ele tinha que buscá-la, porque a tia Nice batia nela e ela não queria mais ficar lá. O tio dela sabe dos problemas que ela tem e sabia que estava inventando coisas, mas foi buscá-la para ela se acalmar.
Depois que Evelyn saiu, a minha mãe deu um passe na tia Nice e nos outros e começou a defumar a casa. No quarto da Evelyn, a minha mãe viu 2 espíritos. Eles não puderam vê-la, mas sentiram uma energia diferente e se esconderam. A minha mãe acendeu uma vela verde e pediu ao seu caboclo 7 encruzilhadas que amarrasse aqueles 2 espíritos até a próxima gira. Isso foi uma quarta-feira, Ana. Amarrar os espíritos significa cuidar deles para que não fizessem mal a Evelyn. Na segunda-feira, que foi ontem, na verdade, né? Não foi ontem, foi antes. Na segunda-feira, que foi dia 1º de outubro, faríamos trabalho de esquerda para os ciganos, exus e pombas-giras. Então esses encaminhariam aqueles espíritos que na verdade eram obsessores. Obsessores, Ana, são mais fortes que espíritos que vagam. Os obsessores podem sim acabar com a vida de um encarnado. Pode induzir a tirar a vida. É uma coisa grave, mas infelizmente é possível. E apenas os Exus, que são entidades que protegem a matéria, as ruas e lidam com os lugares mais sombrios, podem retirar esses obsessores. Bom, lembrando, isso foi numa quarta à tarde. Quando foi na quarta à noite, Evelyn voltou para a casa da tia Nice. Disse que ia ficar por lá. Todos foram dormir e de madrugada a casa toda acordou com os gritos de Evelyn no banheiro. Por sorte, a porta estava destrancada. Ela havia feito 2 cortes na perna com uma gilete. Cortes grandes, Ana. A tia Nice a levou para o hospital, mas não foi preciso dar pontos. Elas voltaram para casa e na quinta-feira, Evelyn teve outra crise e começou a bater nos irmãos. Ela queria bebida alcoólica e ninguém deu. Então ela ficou com raiva e bateu nos irmãos. Todos estavam tentando acalmá-la, mas era impossível. Ela ligou novamente para o tio e foi para a casa dele. A tia Nice ligou em casa para falar com a minha mãe e contar o que tinha acontecido. A minha mãe rezou e pediu que Deus iluminasse a cabeça de Evelyn para ela não fazer besteira. A sexta-feira estava tranquila até que às 4 da tarde o Rick me chamou no WhatsApp e perguntou se podia levar a Evelyn em casa, pois ela estava mal. É claro que eu disse que sim, e em menos de 15 minutos eles chegaram. Ana, a Evelyn estava cadavérica. Olhos fundos, pele amarelada, magra, muito magra. Estava muito mal. Quando ela entrou, eu vi um espírito a abraçando. Ela se sentou numa cadeira e começamos uma oração para a libertação de espíritos suicidas. Ela chorou muito, e o espírito também. Ela contorcia as mãos e os pés, chorava demais, e aos poucos se acalmou. Conversamos com ela, fazia 2 dias que ela não comia, a fizemos comer um pão, tomar um leite. Ela saiu daqui melhor, mas ainda não tinha acabado. Ela precisaria voltar na segunda-feira. E assim foi, Ana. Na segunda-feira, Evelyn e a tia Nice chegaram aqui às 7h50 da noite. Ninguém, além dos meus pais e eu, sabia o que ia acontecer. Iniciamos o trabalho às 8 da noite. Primeiro para ciganos e pombagiras. A moça da minha mãe, que se chama Márcia, falou com Evelyn. E depois pediu ao meu pai que a acompanhasse até o corredor, onde ninguém podia escutá-los. Lá, ela deu instruções ao meu pai. Quando as pombagiras e ciganos foram embora, meu pai incorporou o seu Exu veludo. A outra moça incorporou o capa preta. E uma outra incorporou um Exu que ainda não nos deu seu nome, pois ela ainda está se desenvolvendo. A minha mãe não incorporou. Ela teria que fazer o transporte. Veludo se posicionou no meio do nosso quintal, chamou Evelyn. Minha mãe ficou atrás dela. Eu e os outros ficamos dos lados. Veludo pediu que cantássemos o ponto de descarrego. E Ana, eu nunca cantei tanto esse ponto na minha vida, viu?
À medida que íamos cantando, Evelyn chorava e o ambiente ficava mais pesado. Veludo mandava ela deixá-la em paz, mandava ele deixá-la em paz, seguir o caminho dele. A minha mãe caiu no chão e eu ouvi um barulho que o Exu gato dela faz, mas não era ele. Era um dos obsessores que gritava e chorava. Eu sei que não era o Exu gato, porque quando me abaixei para falar, eu ouvi do outro lado do quintal. Então me levantei e continuei cantando, pedindo para aquele irmão ir embora com os espíritos de luz. A minha mãe suspirou e levantou do chão, mas logo depois caiu novamente. Era o outro obsessor. Esse demorou mais, mas no fim foi embora. Foi feito o transporte deles para um hospital, para que eles possam se recuperar. Um hospital espiritual, tá, gente? Para que eles possam se recuperar. Depois disso, o clima que antes era pesado se tornou leve, de novo, e o trabalho seguiu normalmente. O espírito que acompanhava Evelyn foi o seu pai na Terra, mas por levar uma vida desregrada e por usar muita porcaria, ele acabou provocando a própria morte há 1 ano e meio atrás. Evelyn sempre o via e ficava confusa. Então ele foi se aproximando dela e, por ter laços de sangue com ela, acabou se conectando de maneira mais fácil. Infelizmente, esse tratamento é longo. Os espíritos foram levados, mas eles ainda têm o livre-arbítrio de decidir se ficam no hospital ou não, e podem voltar a procurar Evelyn. Ela tem mediunidade, porém a cabeça é fraca. Eu entendo que ela seja doente, mas ela precisa reagir para que possamos ajudá-la. E eu espero muito em breve poder trazer notícias boas para vocês, Ana e Assombrados. Como um último recado, Assombrados, os espíritos se ligam com a gente por meio de afinidade, de vibração. Eu sei que ninguém é 100% vibe positiva o tempo todo, mas temos que nos manter firmes, pensar sim positivamente e reagir quando algo ruim nos acontece. Cuidem de vocês, dos seus espíritos, não brinquem e nem chamem o que vocês não conhecem, porque em uma dessas pode sim vir uma entidade bem mais forte do que vocês imaginam. Obrigada por ler o meu relato, Ana, espero que vocês gostem, adoro vocês e o canal. Ana, vou deixar os nomes de outros relatos que te enviei, leia eles por favor. Um grande beijo e até o próximo relato. Muito obrigada, um beijo para você. Tá, vamos anotar, né? Tô anotando. E pessoal, e aí, obsessores? Quem já teve contato com obsessores? Oi, acabou as linhas do Excel aqui? Nem sabia que tinha fim. Vamos começar em outra aqui agora. Tô anotando. Pronto. Ah, dá pra adicionar. Aí, pronto. Aí, pronto, pessoal! Eu não consigo fazer, né? Duas coisas aqui muito ao mesmo tempo. Obsessores. Quem aí já teve contato, já teve experiência com obsessores ou acredita que pode estar tendo? Então, vale aí as dicas que ela deu, né? Eles se grudam na gente por afinidade, por vibração. Então, vamos fazer coisa boa, pensar coisa boa, porque quando a gente fica para baixo e dá linha pra isso, porque todo mundo uma hora ou outra fica pra baixo, né? Que nem ela falou, ninguém aqui é
Ai, meu Deus, que legal, olha! Gente, olha, bem no dia do baile que eu tava esperando o ano inteiro, choveu, que lindo, que delícia, não vai ter mais festa, mas tudo bem, a gente fica em casa assistindo um filme. Não tem essa não, vai chegar uma hora que você vai falar, puta que pariu, mas meu Deus do céu, tinha que ser comigo essa bosta, né? A gente acontece com todo mundo. Mas aí a gente tem que dar uma policiada, virar e tentar, né? Deixa, escapa, cuidado com o que sai da boca também nessas horas de, né? E aí você tem que nem ela falou, reagir. Depois fala, não, beleza, foi uma porcaria mesmo, mas tem que tentar sempre voltar. Porque senão, se você ficar só lá, e você vai atrair outras coisas. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.